Começa agora o programa Germano Campos Entrevista Podcast. Rui, este espetáculo, eu há pouco estava ali a falar com o Ricardo, tem muito de Marcel Marceau, mestre dos mimos, e também, talvez um pouco de Fellini, e também de Jacques Tati, ou seja, é muito cinematográfico, é muito visual, muito sonoro. Como é que o defines? Antes de perguntar ali ao senhor encenador. Bem, em primeiro lugar, um agradecimento por essas palavras, porque estar assim no lugar do Fellini e do Jacques Tati, obviamente não por comparação, mas pronto, é uma honra, dos não é? universos. Dos universos, claro, e do Marcel Marceau. Sim, é inevitável a comparação porque partimos de um lugar da não palavra, não é? Então, se não há palavra, vamos ter as memórias desses mestres, principalmente eu que cresci a admirar pessoas como o Chaplin, o Buster Keaton e, obviamente, a ver todos os domingos de manhã na RTP o Mr. Bean, o Rowan Atkinson. É inevitável que essas referências nos cheguem, não é? Ainda hoje andamos aqui à batatada a tentar perceber que espetáculo é este. Nós, no fundo, tentamos criar um espetáculo que partisse, de um lugar que não recorresse à palavra, de coisas que nos fossem extremamente agradáveis de ver e que nos proporcionassem felicidade. Portanto, sem pensarmos tanto no que é que queremos dizer, no que é que queremos representar, no que é que queremos apresentar, mas num lugar que fosse comum aos dois e que nos permitisse existir e ser feliz e não reprimir. E que lugar é esse, Ricardo? Há coisas que são feitas só pela beleza. O Jorge Silva Melo conta uma história muito engraçada sobre a questão da beleza, as coisas que nós fazemos só pela beleza. E esse é um sítio que nós queremos trazer em primeiro lugar para a nossa mesa de trabalho, depois para a sala de ensaio e agora no palco, fazer as coisas só pela beleza. O engraçado foi que começámos a fazer coisas só pela beleza, pelo prazer, e depois começámos a atribuir alguns significados. Começámos a perceber que estávamos a trazer para a cena sítios dos sonhos e do pesadelo recorrente. Começámos a perceber que o Rui, que é um homem que está a fazer uma mulher, o Rui que tem a pele pintada da cor que não é a dele, tem a pele roxa. Começámos também a ter estátuas clássicas sem roupa, nuas. Começámos a ter nus em cena. Começámos a perceber que estávamos a ir para alguns sítios que estão agora um bocadinho à flor da pele. E então as coisas já não existem só pelo prazer e pela beleza, já têm um outro significado, que esse é o significado que nós discutimos, falamos com toda a equipa e gostávamos que chegassem ao público e que o público refletisse sobre isso. Quando começaram a escrever, foste alterando as cenas, a história, a dramaturgia? Houve um trabalho que foi sendo construído, de certa forma até intuitivamente. Há coisas que são feitas através do conceito ou do significado e depois há outras que são feitas através da técnica, que é muito importante neste espetáculo. E é uma metamorfose, todos os dias é diferente em relação ao dia anterior. Nós tivemos 4 meses de ensaios, o que é pouco comum, e nestes 4 meses muita coisa mudou. Mas muita coisa hoje existe neste nosso ensaio, antes da estreia, que não existia ontem. E as coisas estão sempre a mudar. E este é, na verdade, este lado até provisório, é ao mesmo tempo que é borbulhante e tremido no teatro, também nos dá essa possibilidade de constante atualização. Provisório e imprevisível. Também, exatamente. Porque vocês querem surpreender o espectador que vai ser realmente... vai descobrir aqui coisas de que não está à espera. Acho eu. Não é óbvio. Não é óbvio. Isto é quase como se fosse uma caixinha de música, um carrossel sempre em movimento, em que quando nós damos uma volta completa já não estamos a ver aquilo que víamos antes. E na verdade a cena começa com uma determinada característica e termina com outra. E isto é o trabalho de descoberta desta personagem, que também pode ser a identificação
do espectador com a personagem, portanto o espectador também vai estar a conhecer qualquer coisa sobre si. Nós, quando olhamos para esta personagem que ao mesmo tempo é um animal, ou é um extraterrestre, ou é um homem, fazemos um exercício de comparação e podemos também estar-nos a ver. É um género de espelho, que ao mesmo tempo nos afastamos e nos aproximamos também. Tu és o hamster e ele é o clown? Não. Há aqui uma fusão grande. Na verdade é um bocadinho difícil nós falarmos do espetáculo enquanto um género muito definido. É teatro, é dança, é performance, é clown. Eu acho que tem um bocadinho de todos. Tem muito do Rui, tem muito de mim, tem muito do Sérgio Delgado, a sonoplastia, de todas as áreas plásticas, cenário, adereços, figurinos, o vídeo, toda esta maquinaria que está à volta do espetáculo que trabalha para o mesmo fim, mas tem muito de cada artista envolvido neste projeto. Rui, esta é a primeira grande experiência tua em Portugal enquanto clown? Sim, foi imediatamente depois de ter regressado do Circo do Soleil, não é? Tive assim uma experiência primeiro com o Circo do Coliseu, mas foi uma coisa um bocadinho mais alargada ao espectro. Nacional, a fazer o Romeu e Julieta. Sim, também. passei pelo Nacional, uma experiência muito curtinha, depois lá está o Circo do Coliseu mais coletivamente e agora assim ao pormenor e com esta casa a receber na capital de Portugal, bem, é a primeira vez e esta considero que é a minha verdadeira estreia em Portugal, assim, a fazer alguma coisa. Tu tens sido uma pessoa que batalha muito por modificar o conceito de clown. Uhum. Clown que de facto é palhaço, mas o palhaço ainda é muito pejorativamente associado à desgraça, à coisa reles. Sim, tem essa perspectiva, não é? E rapidamente foi perdendo, enquanto técnica, o lugar no panorama artístico contemporâneo. De maneira alguma é o meu interesse tentar recuperá-lo, porque não faço propriamente a técnica de clown, mas estou mesmo muito interessado no universo. O que é isto da perda da ingenuidade? O que é isto da palavra palhaço? E que lugar é que ela ocupa nos dias de hoje? Qual é? Eu continuo a dizer e a citar um poeta que é o Yeats que diz I'm looking for the face I had before the world was made. Eu ando à procura do rosto que tinha antes do mundo ter nascido. E este espetáculo é isso. Falamos sobre o que é a liberdade. E para isso tivemos que construir um mundo completamente novo. É uma coisa muito onírica aqui também. Sim, é muito onírico, é um mundo radicalmente inventado, obviamente com referências que nos são comuns aos seres humanos, não é? Mas que tem essa premissa de entrarmos em diálogo com o espectador. Portanto, Mas é um trabalho a dois. Como diz o Ricardo, a tua personagem não é definível. Não é definível, nem em sexo, nem se é um alien, se é um ser humano, se é um hamster, se é um monstro, se é um animal. Eu acho que isso deveu-se à nossa liberdade durante o processo de criação de não a definirmos nunca. Nunca nos sentamos a falar. Falamos imenso sobre quem era esta personagem, mas nunca tentamos decifrá-la. Sempre foi um lugar muito de agora temos que construir esta cena e vamos construí-la. Então não importa se ela é homem, se é mulher, se ela é lilás, se ela é azul, se ela é o que quer que seja, não é? Ricardo, este é um espetáculo também de libertações e confinamentos. Sim, é muito difícil nós olharmos para o que quer que seja Ainda hoje. Por cima, nos tempos que correm. Exatamente, é mesmo difícil. Tem muito significado. É mesmo difícil, ainda por cima, tanto o Rui como eu viemos de espetáculos de dimensão grande. O último espetáculo grande do Rui foi no Circo de Soleil com dezenas e dezenas de pessoas. Nós fizemos, antes desta estreia, tivemos a Reconquista da Olivença também com dezenas de pessoas e de repente estamos os dois num solo, em que só existe um ator em cena, uma pessoa em cena. É muito difícil fugir desta ideia do confinamento e deste novo tipo de solidão quando nós estamos a trabalhar precisamente este lado de uma personagem que está sozinha em cena. Claro que fazemos um paralelo com alguns dos nossos dias sozinhos em casa, alguns dos nossos dias sem abrir a boca para falar. E no início eu até dizia, para eu próprio me orientar, porque nunca tinha trabalhado sem a palavra, eu dizia, esta personagem ainda não falou porque não precisou de falar. Porque não teve ainda ninguém para falar. Não houve uma tentação de colocares, uma vez que fosse, alguma coisa na boca do personagem? Não. A forma como eu gosto de trabalhar teatro é sempre... Eu pego muito nas palavras jogo e brincadeira. E tenho mesmo pena que em português... É o play. Exatamente. Em português nós dizemos vou ensaiar ou vou trabalhar. Que não e tem o mesmo significado. Exatamente. E tens o play, o jouer, o spielen...
e em português não tens o jogar, mas esta ideia de jogo faz com que nós olhemos para as coisas de maneira diferente. Ou seja, nós estamos agora a jogar um jogo e neste jogo há esta regra em que a personagem não fala, não existe a palavra. A partir daqui é assumir este jogo e começar a criar uma estratégia de passarmos para a casa seguinte sem quebrar a regra. E na verdade é isto, estamos a brincar, estamos a jogar a partir de uma regra e vamos ver, às vezes leva um dia de trabalho, uma semana de trabalho, um mês de trabalho até passarmos para a casa seguinte, mas a regra não deve ser quebrada. Este espetáculo vai ficar aqui no Teatro São Luís até dia 4 de julho, depois vai em digressão. Vão Sim. ficar, em termos de dimensão, a possibilidade de ter um palco igual em todos os locais onde vocês vão atuar? É uma sorte nós podermos ir em digressão, sobretudo nesta fase em que estivemos afastados dos espectadores durante tanto tempo. Esperemos que isso aconteça mesmo. E esperemos que aconteça mesmo. Depois de Lisboa vamos para Lolé e para Ovar, ainda em julho, e depois do verão vamos para Ilhavo, para Braga e para o Teatro da Malaposta em Odivelas. E sim, há sempre adaptações que nós temos de fazer, mas este é o cenário do espetáculo, esta é a plástica do espetáculo que estará presente em todos os palcos onde estaremos, às vezes mais largo, outras vezes mais curto, mas esta será a cena que nós vamos apresentar em todos os locais. Obrigado, Ricardo. Uma última questão para ti, Rui. All Together Now foi uma experiência interessante. Tu destacavas-te completamente de todos os outros participantes. Para quem não saiba, era o boneco de cabelo cor-de-rosa. Sim, foi uma experiência. Eu sou uma pessoa muito pouco preconceituosa em relação às coisas e muito curioso também. E vai disto? Claro, então se estava no meu mês de férias, surgiu o convite, fui ver como é que se fazia um programa daquela dimensão. Ainda por cima te pagaram. Claro, é uma das partes positivas, não é? Tem de pagar sempre. Espero que assim seja para com todos, porque às vezes não é, mas devia ser. Tu gostaste dessa experiência? Não foi uma experiência que eu tenha criado grande afetividade, não é? Era 1 em 100, era, apesar do destaque e tudo mais, mas não é a mesma coisa, não é o lugar do amor, não é? É o lugar da curiosidade, deixa cá ver o que é que isto sabe, não é? Mas este bichinho aqui será o meu bichinho para sempre, de certeza absoluta. Ratinho ou não? Ratinho ou não, o rosto eu ando a procurar aqui para palco, não é para televisão. Muito obrigado. Muito obrigado. Vocês sabem. Claro. Não podemos agradecer, não é? É o fecho do programa Germano Campos Entrevista Podcast. Até à próxima.